Para análise de sólidos totais, é fundamental coletar amostras representativas da sua água ou efluente. As amostras devem ser coletadas em frascos limpos, preferencialmente de vidro ou plástico inerte, sendo ainda necessária a coleta de volumes inversamente proporcionais à concentração de sólidos na amostra. Por exemplo, para amostras com baixa concentração de sólidos, devemos coletar volumes maiores, justamente em razão de que grandes quantidades de amostra deverão ser evaporadas para que pequenas quantidades, pequenas massas sejam adequadamente quantificadas pela balança analítica disponível no seu laboratório. Do outro lado, o que nós temos é que, para amostras com elevada concentração de sólidos, podemos coletar pequenas alíquotas, visto que pequenos volumes da amostra já serão suficientes para causar grandes alterações na massa pesada. Isso é, muito provavelmente essas massas serão facilmente quantificadas por pesagem. Recomenda-se que, após o procedimento de secagem amostral, logo na primeira etapa de análise, que é feita por meio de uma simples evaporação, obtenha-se uma massa de sólidos totais entre 10 e 200 mg por cápsula, e vou dar alguns exemplos para vocês que vocês possam entender melhor isso. Essas amostras que nós trouxemos para vocês aqui, elas vão representar a variabilidade de diferentes matrizes e, proporcionalmente, as diferentes concentrações de sólidos que nós podemos ter em amostras ambientais e sanitárias. O que vocês vão perceber na hora que eu fizer a transferência é que existem amostras que são realmente muito mais concentradas e amostras que são muito menos concentradas. No caso, nós trouxemos desde efluente, vinhaça, lodos de estação de tratamento de esgoto, estação de tratamento de água, até uma água de córrego, que vai ser uma água muito mais limpa do que, por exemplo, um efluente de uma indústria alimentícia. E isso muda a forma como os cálculos são feitos e os volumes dosados de amostra. Imagine uma amostra com baixíssima concentração de sólidos totais, por exemplo, uma água de poço artesiano com teor de ST na faixa de 50 a 100 mg por litro. Então, para atingirmos esse intervalo ideal de 10 até 200 mg de sólidos totais por cápsula, precisamos evaporar no mínimo algo em torno de 300 a mais ou menos 500 ml de amostra. Assim, nossa massa de sólidos ficaria acima dos 10 mg com uma margem de segurança. Reparem que já estamos falando de volumes de até meio litro de amostra, que pode ser maiores em alguns casos. Mas agora suponha que estejamos lidando com uma amostra de concentração intermediária, por exemplo, um esgoto sanitário, com concentração de ST variando entre 500 a 800 mg por litro. Assim, para alcançarmos esse intervalo ideal de 10 até 200 mg de sólidos totais por cápsula, podemos secar um volume mais baixo em torno de 50 a 100 ml de amostra, ainda mantendo uma boa margem de segurança para variabilidades de amostragem ou transferência. E, por fim, num caso mais extremo, pense que estamos trabalhando com uma amostra de elevadíssima concentração de sólidos totais, como por exemplo, uma vinhaça de etanol produzida a partir da cana-de-açúcar, com o teor de sólidos que varia entre 20 até 40 mil miligramas por litro. Consequentemente, a evaporação de algo em torno de apenas 1 até 10 mililitros de amostra numa cápsula já seria suficiente para mantermos uma margem de segurança e ainda conseguirmos efetuar a pesagem. Entenderam a importância de avaliarmos o volume de amostragem adequado antes da coleta? No próximo vídeo, mostrarei alguns exemplos de matrizes ambientais e sanitárias com valores muito discrepantes de concentração de sólidos, o que inevitavelmente acaba resultando em diferentes volumes de coleta e amostragem, e de volumes muito distintos durante a utilização na etapa de secagem. Amostras com muitos sólidos demandam baixíssimos volumes para serem quantificados. Já no caso contrário, amostras com pouquíssimos sólidos demandam grandes volumes para serem quantificados. Ademais, recomenda-se que a massa de sólidos na cápsula não seja muito superior aos 200 mg, em virtude de que, acima desse valor, inicia-se um processo de retenção da água por oclusão, onde as grandes massas de sólidos formadas nessa cápsula acabam protegendo as camadas inferiores do processo de secagem. Uma parte da água fica retida na camada mais profunda dessa massa de sólidos e assim respondem por falsos positivos, já que a água erroneamente é quantificada como sólidos por sua pesagem sem a evaporação. Além disso, no que diz respeito à preservação e armazenagem de amostras,
como essa análise envolve a evaporação da água, é importante que elas sejam armazenadas e analisadas rapidamente para evitar mudanças na concentração dos sólidos por meio de processos biológicos, ou até mesmo por processos físicos como evaporação. Mas caso não seja possível, a análise dentro de um período mais curto, de até 24 horas, então sugere-se que a coleta, que seja feita com frascos de vidro ou plástico inerte, tenha sido feita mantendo-se em um banho de gelo numa caixa térmica durante o transporte e o armazenamento seja feito sob preservação e refrigeração a 4 graus, mais ou menos 2, por no máximo 7 dias, não ultrapassando esse período. Obviamente, vale ressaltar que não podemos fazer processos como, por exemplo, a acidificação amostral para a preservação ou adição de compostos para inativação microbiológica, visto que isso adicionaria sólidos dissolvidos à matriz, alterando os resultados.